vídeo mais interessante, mas um pouquinho complicado, mas julgo que para quem é estudante de medicina, fundamental. Vamos falar sobre dupla via nodal. Vem comigo. Minha amiga, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista, é um grande prazer estar falando com você mais dessa vez. A gente faz alguns vídeos que são mais endereçados ao público em geral, não médicos, mas a gente faz alguns vídeos, claro, com o objetivo de orientar os estudantes de medicina na sua formação também. Muitos pedem apoio porque às vezes não entenderam uma aula ou outra e tem algumas dúvidas. E a gente está aí para ajudar quando a gente souber também, né? E uma colega, a Rafaela, futura colega, estudante de medicina, pediu para não dizer a faculdade, ela tem uma dúvida, ela não consegue entender a dupla via nodal, a taquicardia paroxística supraventricular, doença que ela inclusive tem. Bom, vou tentar te explicar, Rafaela, de uma forma que talvez você consiga entender com mais facilidade. Bom, se você não assistiu o nosso vídeo sobre arritmia extrasístole, julgo que seja interessante você ver. Vou tentar rapidamente recapitular isso. Você que não faz parte do canal, assine, curta se gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente fala em dupla via nodal, eu estou falando basicamente no surgimento de uma arritmia que está relacionada à dupla via nodal, que é a taquicardia paroxística supraventricular. Esta é a arritmia, né? Ou que no pronto-socorro o pessoal costuma chamar de taxupra. Então, a taxupra é aquela arritmia que você já viu no pronto-socorro, que você já teve, que você já apresentou e que é relativamente frequente, não é uma coisa rara, não. E vamos recapitular então. Atividade elétrica do coração, primeiro o coração é uma bomba eletromecânica, ela nasce, atividade elétrica, da entrada de sódio e saída de potássio em sítios ativos localizados no átrio direito, perto da desembocadura das veias cava superior e inferior, que chama-se nó sinusal. Essa região, o sódio entra mais rápido, o potássio entra mais rápido, portanto ela se despolariza antes, se despolarizando antes, gera um potencial elétrico de ação, então vamos dizer assim que grosso modo essa energia química se transforma em atividade elétrica, que é registrada em eletro, Holter, etc. E essa atividade elétrica ela percorre feixes no sentido dos átrios para os ventrículos. Primeiro vai para o fascículo de Bachmann, do átrio direito para o átrio esquerdo, depois alcança, através de 3 feixes, a junção átrio-ventricular, a velocidade sofre um retardo na velocidade de condução, depois passa pelo feixe de His e alcança os ventrículos direito e esquerdo através do ramo direito e esquerdo, o esquerdo é trifurcado, enfim. E assim dá-se o fenômeno da contração, né? Isso possibilita então a vida. E basicamente, átrio se contrai então na frente dos ventrículos desta forma, não é? Quando existe uma extrasístole, quer dizer que você tem alguma região que está despolarizando antes do nó sinusal. Então, extrasístole ventricular, extrasístole atrial, quando o normal seria isso, não é? Muito bem, então já falamos sobre isso, recapitulou rapidinho, beleza. O que vem a ser essa dupla via nodal? Dupla via nodal é quando na região da junção átrio-ventricular, em vez de você ter uma única passagem, você tem um feixe duplo, né? Por isso que chama dupla via nodal. Um feixe no qual o impulso elétrico, ao passar por essa junção, ele é mais rápido, a via rápida, e outro que a via é mais lenta. E normalmente não há problema nenhum. Por quê? O impulso elétrico, então, nasce no átrio direito, percorre aqueles feixes que a gente falou nos átrios, chega nessa junção átrio-ventricular e o impulso passa pela via rápida, perfeito, e também pela via lenta. Não tem problema nenhum. Passa de um lado e passa do outro, chegando, então, nos ventrículos, né? Por quê? Uma coisa que é importante saber
é o chamado período refratário efetivo. É um período no qual o impulso elétrico ele não pode ser propagado por aquela via. E vale saber que a via ela é de mão dupla. Tanto o impulso elétrico pode ir no sentido dos átrios para os ventrículos, quanto dos ventrículos para os átrios. É uma via de mão dupla. Então, obedecendo este princípio da via de mão dupla e do período refratário, o que acontece? Por que não ocorre problema? Porque você vai encontrar, passando primeiro pela via rápida e ao mesmo tempo pela via lenta, quase ao mesmo tempo, um pouquinho mais devagar, você não vai ter problemas em relação ao período refratário dos dois feixes, chegando nos ventrículos e havendo a contração. Mas imagina quando há uma extrasístole atrial. Então, está aqui, 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 aqui. O que vai acontecer? Esse impulso elétrico dessa extrasístole, ele pode encontrar a via rápida num período refratário. E o impulso pode não passar por ali, passando pela via lenta. Mas o que vai acontecer quando ele passa pela via lenta? Como o período refratário da via rápida ele é maior, quando o impulso, em vez de se propagar para os ventrículos, ele pode pegar na via rápida o sentido retrógrado, em vez de anterógrado. Pode pegar o sentido retrógrado, ou seja, encontrou essa via de acesso para o impulso elétrico e ele retorna pela via rápida. Então ele vai fazer o que nós chamamos de circuito de reentrada e vai ficar ali. Vai bater o coração, tum, 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 tum. É uma arritmia que se caracteriza por essa ritmicidade entre 120 e 180 batimentos por minuto, que acelera muito o coração, a pessoa sente o coração bater aqui no pescoço, e você, claro, deve ter sido aconselhado a fazer manobras vagais, que o nervo vago é o 10º par de nervo craniano, ele desacelera o coração, ele tenta alterar esses períodos refratários, dando o impulso sinusal novamente. E aí você pode colocar o dedo na garganta, como se for a vomitar, fazer a compressão do seio carotídeo nessa região, compressão do globo ocular, água gelada. Tá. Mas e quando isso não funciona? Quando isso não funciona, tem que ir no pronto-socorro, não é? Quando isso não funciona, tem que ir no pronto-socorro e hoje o tratamento de eleição é a adenosina, que ela reverte, dá uma sensação que o coração até para, e de fato para mesmo, e depois ele volta. Então a adenosina é o tratamento, mas você pode reverter também com a mildarona, né, que é o Ancoron, tem outras alternativas aí. Até o overdrive suppression, quer dizer, desacelerar tanto o coração através de uma cardioestimulação transesofágica, mas isso é para eletrofisiologista, não se preocupe muito com isso. E o tratamento ele pode ser tanto um tratamento de acordo com os seus sintomas, né? Porque de acordo com o número de crises, se você apresenta síncope, porque a frequência cardíaca pode aumentar tanto, né? 180 e tal, e você pode estar fazendo atividade física, enfim, pode ter alguma sorte de problemas, não é? E, claro, quando a frequência cardíaca fica alta por muito tempo, você pode ter ataque cardiomiocardopatia, que é você não consegue encher o coração adequadamente, vai ejetar menos, também não há perfusão coronariana adequada, que dá na diástole, e a diástole fica encurtada pelo aumento da frequência cardíaca, levando a um quadro de insuficiência cardíaca também. Então, necessário retomar ao ritmo, né? O tratamento, via de regra, é feito com remédios, né? O sotalol talvez seja o mais utilizado, o ritmonorme, a mildarona às vezes, mas o tratamento mais que eu tenho acompanhado mais de perto, visto mais, que tem bons resultados, é a ablação por radiofrequência, né? Por quê? Porque ela, de uma certa forma, queima uma das duas vias e resolve o problema de uma forma definitiva, né? Na maior parte dos casos, o resultado só precisa de uma ablação, não precisa ficar repetindo múltiplas vezes, na grande maioria dos casos. E é onde os eletrofisiologistas, que são os médicos especializados nisso, cardiologistas eletrofisiologistas, são cardiologistas clínicos,
eles têm maior expertise e os resultados são muito bons, né? Então, quando as crises são mais frequentes, eu honestamente aconselho a fazer ablação. Tem muitos médicos aqui em São Paulo extraordinários para fazer isso, não tem muito problema, é seguro, né? Tem risco? Tem, como qualquer procedimento, né? Demora umas 4 horas, 3, 4 horas por aí. Não é uma coisa rápida e é feita também numa sala de cateterismo, uma sala de hemodinâmica, não é feito em casa, nem no consultório, não. Isso envolve um estudo eletrofisiológico que precede, mas o resultado é muito bom, né? Muitas vezes superior a ficar tomando remédio o resto da vida. Se você é jovem, às vezes pensa em engravidar, tem remédios que têm efeito cumulativo, isso pode ser um problema. Então hoje a mensagem é mais sobre isso, espero ter te ajudado a entender um pouco melhor esse capítulo aí, e se ficou com dúvida, é só perguntar, eu tento explicar de outra forma, tá bom? Um grande abraço, tchau!